vem chegando para mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje, e nesse boletim você vai conferir informações de tensão entre os personagens do julgamento mais aguardado do ano, no caso Henry. Infelizmente, uma tragédia que poderia ter sido evitada antes. Trouxemos nesse vídeo o motivo, então vem com a gente, se prepara, saber de tudo que é destaque nos noticiários. Estamos aqui para falar das principais notícias do dia de hoje, tudo que é destaque no Brasil e no mundo, o que acontece no mundo das celebridades com os famosos, casos da vida real e todo o bafafá na política. Vem participando e comentando cada uma dessas novidades. Você vai acompanhar então mais repercussões do caso do menino Henry Borel, que tem julgamento previsto para iniciar no próximo dia 14 de dezembro. Você acompanha tudo com a gente aqui no canal Notícias Hoje. E desde a última quarta-feira, dia 1º, está sendo realizado o júri popular do caso envolvendo o incêndio na Boate Kiss, que ocorreu em janeiro de 2013. 4 réus respondem pela acusação de homicídio simples, 242 vezes consumado pelo número de mortes e 636 tentativas pelo número de feridos. O julgamento deverá ser o mais longo da história do judiciário gaúcho. Os 6 dias de intensos trabalhos têm gerado desgastes entre os atores do julgamento. O Tribunal do Júri é formado pelo presidente Orlando Facchini Neto e pelo Conselho de Sentença, formado por 7 jurados. Após os 29 depoimentos previstos, serão realizados os interrogatórios e, finalmente, os debates, momento mais importante do julgamento. E os próximos passos desse julgamento pelo plenário do 2º andar do Foro Central, em Porto Alegre, devem ser realizadas 29 oitivas, sendo 12 de vítimas, 15 testemunhas e 2 informantes. Depois disso, serão realizados os interrogatórios dos réus e a fase de debates. Quando os depoimentos previstos forem concluídos, haverá o interrogatório dos 4 réus: Elisandro Calegaro Spor, Mauro Londeiro Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão. Com isso, estará encerrada a etapa de instrução plenária. O júri passará para a fase de debates com duração de 9 horas, que é quando a acusação e defesa terão a oportunidade de expor suas teses aos jurados. E a decisão, finalizados os debates, os jurados serão indagados se estão prontos para decidir. Eles passarão a uma sala privada para responder ao questionário. Os jurados decidem individualmente e o voto é secreto, respondendo a perguntas formuladas pelo magistrado mediante o depósito de cédula em uma urna. A maioria prevalece. De volta ao plenário, o juiz anuncia o resultado e profere a sentença. Para quem não lembra do caso, em 27 de janeiro de 2013, a Boate Kiss em Santa Maria sediou uma festa universitária que se chamava Aglomerados. No palco se apresentava a banda Gurizada Fandangueira, quando um dos integrantes disparou um artefato pirotécnico atingindo parte do teto do prédio, que pegou fogo. O incêndio, que se alastrou rapidamente, causou a morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. O Ministério Público é o autor da ação penal. Inicialmente, aos 4 foi imputada a prática de homicídios e tentativas de homicídios praticados com dolo eventual, qualificados por fogo, asfixia e torpeza. No entanto, as qualificadoras foram afastadas e eles respondem por homicídio simples. De acordo com o Ministério Público, foi utilizado fogo de artifício, identificado como chuva de prata 6. Ele é indicado somente para uso externo.
cujas centelhas entraram em contato com a espuma altamente inflamável que revestia parcialmente paredes e teto, desencadeando fogo e emissão de gases tóxicos que foram inalados pelas vítimas, as quais não conseguiram sair do prédio a tempo em razão das péssimas condições de segurança e evacuação do local, acabando intoxicadas pela fumaça. É julgada também a existência ou não de dolo, quando o agente assume o risco de cometer o crime. Ocupou o cerne das discussões nesse julgamento. No dolo eventual, o indivíduo, mesmo tendo previsão do resultado, opta por praticar o ato. O autor prevê, admite e aceita o risco de produzi-lo. Ele não quer, mas prevê o resultado e pratica mesmo assim. No caso da Boate Kiss, o Ministério Público, autor dessa acusação, defende que os réus agiram com dolo eventual, tese que foi confirmada pelo juízo do STJ. Assim, de acordo com o Ministério Público, os denunciados Elisandro, Mauro, Marcelo e Luciano assumiram o risco de produzir a morte das pessoas que estavam na boate, pois mesmo prevendo a possibilidade de matá-las em razão da falta de segurança, não tinham qualquer controle sobre o risco criado pelas diversas condições letais da cadeia de eventos. Para quem lembra também, e é confirmado por muitos sobreviventes, muitas pessoas não conseguiram sair da casa, pois os organizadores não estavam deixando as pessoas saírem do local sem pagar a consumação. E nessa segunda-feira também, uma inconsistência na informação sobre a quantidade de vítimas no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria atrapalhou o andamento do julgamento. O imbróglio começou quando Estênio Rodrigues Fernandes, de 30 anos, apontado entre os 636 sobreviventes pela lista oficial, afirmou ao júri que estava em Caçapava do Sul, a 100 quilômetros de Santa Maria, no momento do incêndio que causou a morte de 242 pessoas. E o relato de Estênio, que era ex-promotor da boate, levantou dúvidas no júri sobre a lista de vítimas que sobreviveram à tragédia, que foi divulgada pelo Ministério Público. A testemunha foi questionada por Bruno de Menezes, advogado da defesa de Mauro Hoffman, sócio proprietário da Kiss, se sabia que era apontada como sobrevivente do incêndio. Estênio afirmou que sim, e Menezes acrescentou que Jorge Pozoban, por exemplo, atual prefeito de Santa Maria, deputado estadual na época da tragédia, também foi apontado como sobrevivente, apesar de ter declarado estar em casa naquela madrugada. O deputado disse considerar um erro grave na lista. Ele afirmou que estava em casa na madrugada do incêndio e que somente depois de ter sido acordado com a notícia é que seguiu para o local para ajudar. Então, pessoal, ainda teremos muitas novidades desse julgamento e para não perder nenhuma novidade, faça um convite, se você ainda não é inscrito, fazer a sua inscrição no canal e ativar as notificações. Aquele like também ajuda muito a gente trazer notícias todos os dias aqui para vocês. E no caso, Henri Borel, mais uma notícia envolvendo Jairinho. A juíza Luciana Moco Moreira Lima, da segunda vara criminal de Bangu, negou a retirada do nome do médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho, da consulta pública do Tribunal de Justiça do Rio, no processo em que ele é réu por tortura contra o filho de uma ex-namorada e também pelo crime de falsidade ideológica. Em uma petição, o advogado Brás Santana alega que o nome do seu cliente, pessoa pública e conhecida, está exposto nos autos da ação penal. Pedido de decretação de segredo de justiça, tornando o conteúdo acessível unicamente pelos advogados constituídos e representantes do Ministério Público, foi deferido pela magistrada que negou o pedido da defesa. No documento, o advogado argumenta que Jairinho vem sendo investigado por outro crime que tomou grande repercussão midiática, o que deve ser levado em consideração para a decretação do sigilo. No processo que se refere ao advogado
advogado, o ex-parlamentar e sua ex-namorada, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, são réus por tortura e homicídio qualificado contra o filho dela, Henri Borel, de 4 anos, e ainda fraude processual e coação. A juíza, no entanto, já soltou a sua decisão e justificou o fato de ter sido determinado segredo de justiça não abarca a constatação da existência da ação penal e do nome do réu, que não pode ser ocultado ou retirado do sistema eletrônico de consulta processual, sendo certo que esses dados não são sigilosos. É certo que, com o segredo de justiça, somente as partes terão acesso ao conteúdo do processo em si, já que, no que tange às investigações, os fatos foram amplamente divulgados pela mídia. Nesse outro processo, Jairinho teria torturado o filho da ex-namorada, uma estudante, em pelo menos 3 situações quando ele tinha 3 anos. Então, essa é mais uma derrota para a defesa de Dr. Jairinho. Lembrando que logo mais iniciam os julgamentos e você acompanha todas as novidades aqui no canal Suas Notícias Hoje. Muito obrigada por sua companhia. Para não perder nenhuma novidade, faça sua inscrição, ative as notificações e deixe aquele like. Nos encontramos logo mais no próximo boletim. Até já!